Esperamos uma grande bênção. Temos orado ao Senhor. Que Deus nos abençoe por meio da sua santa palavra e unja Dr. William Soto Santiago nesta manhã de uma forma muito especial. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém e amém. E agora conosco, nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos, aos irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações, ministros e congregações, ouvindo nesta ocasião. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação para o missionário Miguel Bermudes Marim e muitas felicidades no teu aniversário, Miguel, junto com a sua esposa Ruth. Feliz aniversário de casamento. Para esta ocasião, leiamos no capítulo 4 do Apocalipse. E hoje é o primeiro culto de domingo do ano 2013. Vejam que já chegamos ao 2013. E há muito trabalho por fazer. Estamos conscientes de que o tempo está voando. Portanto, temos de adiantar no máximo o trabalho. Fazer todo o trabalho que deve ser feito nesse ano 2013 na obra do Senhor e fazê-lo rápido e bem feito, já que na obra do Senhor, tanto no espiritual como no material, tem muito trabalho para ser realizado. No Apocalipse capítulo 4, Apocalipsis, capítulo 4, versos 1 al 3. Do versículo 1 ao 5, diz: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na sua aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças
sus cabezas. coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é a era da pedra angular na igreja do Senhor Jesus Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Assim como Deus criou para si mesmo Assim como Deus cuerpo por medio criou del Espíritu para si mesmo en el vientre de la Virgen um de la corpo Virgen María, en el vientre de la Virgen por intermédio do seu Espírito no ventre da Virgem Maria, a como fue prometido de acordo a como foi prometido no capítulo 7 de Isaías, do versículo 14, onde nos diz, y vamos a leerlo. e vamos ler isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Em São Mateus, nos diz, no capítulo 1, versículo 23, diz que Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Todos os seres humanos têm desejado ver a Deus fisicamente. E ele apareceu há 2000 anos atrás, aqui nesta terra, fisicamente, com um corpo físico chamado Jesus. E nele estava a plenitude da divindade. Ele era nada menos que Emanuel, Deus conosco. Deus no seu corpo físico de carne, que ele criou para si, no ventre da Virgem Maria. Porque a promessa é que viria por intermédio de uma virgem, conforme ao capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, quando nos falou da semente da mulher. E no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, nos diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, um menino, e o seu nome será Emanuel. Conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A imagem de Deus é o seu corpo teofânico, corpo angelical, chamado o anjo do pacto, ou anjo de Deus, chamado também Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, portanto, deu para o ser humano um corpo angelical espiritual, que é chamado Espírito, o Espírito da pessoa. E lhe deu um corpo físico do pó da terra, e por meio do qual se manifesta nesta terra. E da mesma forma que nós vemos Deus, o Deus eterno, o Pai celestial, com o seu corpo angelical ou corpo teofânico, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o varão vestido
con el tintero de en linho su cintura, e com um tinteiro de de escrivão Isaías, de na sua cintura, Ezequiel capítulo 9, no capítulo 9 de Ezequiel, selló que selou a los que clamaban, aqueles que clamavam. como lo selló con el E como Espíritu ele o Santo, selou? Com o Espírito Santo, el día de Pentecostés. no dia de Pentecostes. Así se cumplió E assim essa escritura se cumpriu escritura literalmente. literalmente. En el tiempo en que poblado, No tempo em que foi falado, que podía tener algún cumplimiento vimos que podia ter algum cumprimento temporário, pero el mas cumplimiento o pleno fue cumprimento ahí, foi ali, el día de no Pentecostés. dia de Y Pentecostes. luego Depois, otros varones os outros que varões venían para destruir, que vinham para destruir Jerusalém, destruyeron a Jerusalén eles destruíram Jerusalém 70 de no la ano 70 da era cristã, o era común ou era comum, por medio por intermédio del Tito Vespasiano con su de ejército, Tito Vespasiano el com o seu cual entró exército, y destruyó a Jerusalén, o qual entrou, destruyó destruiu el Jerusalém, templo y los demás destruiu o edificios, templo e os demais y edifícios, crucificó e ainda crucificou miles milhares de judeus en las murallas. nas muralhas. Cuando los cristianos Quando os cristãos viram isso, vieron la ciudad cercada quando de viram a ejércitos, cidade cercada de exércitos, recordaron las palabras se lembraram de das Jesús, palavras de Jesus quando ele disse: vean Jerusalén quando cercada vocês de vejam ejércitos, Jerusalém cercada de exércitos, chegou o tempo da sua destruição. Portanto, quem estiver em Jerusalém, fuja de Jerusalém. Quem estiver em tais lugares, fuja desse lugar, porque chegou o tempo da sua destruição. E os crentes em Cristo saíram de Jerusalém, porque souberam que havia chegado o tempo para a sua destruição. Portanto, não era coisa de ir até o templo para orar, para que Deus livrasse Jerusalém, porque esse juízo já estava assinalado para ser cumprido. Esse era tempo de fazer o que Jesus havia dito: sair de Jerusalém. E quem estivesse no campo não voltasse a Jerusalém, não regressasse, ficasse já do lado de fora. E houve um espaço de tempo que o general romano Tito Vespasiano deu para aqueles que quiserem sair de Jerusalém, para que se fossem antes dele destruir Jerusalém. Ahora les dije que el ángel del pacto, Eu lhes disse que o anjo do pacto, que es el Espíritu Santo, que é o Espírito Santo, es la imagen del Dios viviente, é a imagem do el Deus vivente, cuerpo é o corpo angelical de Deus. de Dios. Por esa causa E por esta razão, encontramos nós podemos ver que em toda ocasião em que esse anjo aparecia para pessoas como Abraão, Isaque e Jacó, também havia aparecido para Adão, para Sete, para Adão, Sete, Abel, também para Noé, Enoque, e ainda para outros homens, como Abraão, Isaque e Jacó. E vemos também que ele apareceu para Moisés. Moisés quis ver Deus, mas lhe foi dito: não poderás ver-me, porque homem algum me verá e viverá. Ou seja, Moisés não podia ver Deus, o Pai, a menos que fosse por intermédio do véu chamado anjo do pacto, ou do corpo angelical de Deus, ou da imagem de Deus. Deus lhe disse: eu passarei diante de ti,
tú estarás tu estarás en la hendidura de na la fenda da rocha. pasaré, Eu passarei, habré puesto mi colocarei minha mão mano, te habré cubierto, na sua frente, te y cobrirei, luego e depois que eu passar, vas a ver me verás mis pelas espaldas, costas, mi espalda. ou verás minhas costas. Las espaldas E as de Dios costas de como las un Deus, hombre, como esto as de um homem, es ver isso é la ver espalda as costas del cuerpo angelical do de corpo Dios. angelical de Por Deus. eso también dice la Por isso Escritura também a Escritura que diz que Moisés Moisés hablaba con Dios falava com Deus cara a cara. cara a cara. También nos dice E ainda nos diz que Manoah que Manoá vio al ángel de Dios viu o anjo de Deus y le dijo a su esposa, en capítulo 13 del libro de los jueces, hemos de e morir, falou com a sua esposa no capítulo 13 do livro de Juízes. visto E ele disse: a Dios. haveremos La escritura decía, Dios mismo le dijo, de morrer porque vimos "Hombre verá Deus. hombre y vivirá". A Escritura Morirá. dizia, Deus mesmo disse para Moisés: homem algum me verá e viverá. Ou seja, que La morrerá. señora que la E a señora sua Manoah, esposa, e quem era? que vino a ser la A senhora madre de Manoá, Sansón, a qual se tornou a mãe de Sansão. Manoah y su Os esposa. pais de Sansão foi Manoá e sua Ella le esposa. dice, E ela lhe disse: no hemos de morir, não haveremos de morrer, porque de outra maneira não porque nos de diria outra que maneira vamos ter não um nos filho. diria que teremos um filho. Es como el Isso caso é a de mesma Abraham, coisa como no caso de Abraão. decir, Alguém dizer para Abraão: tu esposa ya está a tua muy esposa anciana y está va a muito morir. anciã e vai morrer. Abraão Poderia decir, ella no va a responder: morir ela não morrerá que até que tenhamos hayamos tenido filho. niño. Porque Dios lo porque prometió. Deus assim o prometeu. Así es que, De modo que, ¿por qué Manoah dice, por que Manoá disse: hemos de morir porque haveremos de vimos a morrer Dios? porque vimos a Deus? Vieron a Dios cara a cara. Eles viram a Deus cara a cara. Dice Manoah, Assim foi como Manoá disse. y lo que vieron fue E el o que ángel. eles viram foi o anjo de Deus. El mismo caso É o mesmo caso de Jacó, que luchó con el ángel que lutou com o anjo de de Deus Dios y no lo soltó, e não hasta soltou, que no até que recibió la bendición recebeu del a ángel, bênção do lo anjo, cual fue o qual el cambio de nombre que le foi dio a mudança de nome a que Israel. ele deu, mudando de Jacó para Israel. E assim ele abençoou a Jacó. Jacob. Recuerden, usted también puede Recordem que você também pode abençoar que tiene, aos filhos que tenha, dándole un nombre, lhe dando um nome correto. usted sabiendo Você, el significado, sabendo y lo o que usted significado quiere que ese hijo e o sea que o você hija quer sea, que esse filho ou filha seja diante de Deus. usted está dándole un nombre Você está lhe dando um nome que vai influenciar toda su em vida, toda a sua vida, todo el tiempo em todo o tempo que estará viviendo que estará en esta tierra. vivendo nesta terra. Por lo tanto, Portanto, con el nombre Jacob, com o no nome iba a Jacó, tener éxito, ele não porque, teria êxito, aunque le habían dado esse embora nombre, lhe pero haviam dado no esse nome, mas não lhe era favorável. el ángel E o le anjo cambió el nombre. mudou-lhe o nome. El de Sansón O fue de Sansão favorable, foi lo dio. favorável. O anjo o deu. El de Juan O nome de João Batista foi favorável. E o anjo o deu. El de Jesús fue favorable. O de Jesus foi favorável. Gabriel también, O anjo Gabriel também assim o deu. por estilo. E assim sucessivamente. Porque el nombre Porque o tiene nome que ver tem a ver com la vida de la a persona vida da para pessoa el cual ha venido e a para la o tierra. qual ela veio a esta Por eso es terra. importante que Por isso, conozcan é importante los nombres que conheçam os nomes a través de algún libro, através de algum livro. libros que hay de nombres. Dos livros onde há nomes e o seu significado. Algunas personas Algumas pessoas veem pela televisão ou pela imprensa alguns nomes bonitos de artistas colocan el e nombre pessoas assim. y no saben Então colocam lo esses que nomes significa.
No, es que mas nem sabem o que es significa. muy bonito, Não é porque é muito bonito. pero algunas veces Porém, às vezes, no es conveniente esse nome não é conveniente la bendición de para Dios a bênção para de esa Deus persona. para essa pessoa. Y va a influir ese nombre E esse no nome para bien de la persona, influenciará no para não toda la para o bem da bendición pessoa ou não para toda a bênção una persona. que uma pessoa possa obter. Por eso es que encontramos que el reverendo Por William isso Branham nós también vemos dijo que o reverendo Lembrando também disse que si le habían colocado ciertos que se já nombres y colocaram mencionó algunos, alguns nomes e mencionou alguns deles se los em seus cambiara. filhos, que o mudassem. Y ahora encontramos que los nombres Assim vemos influyen que os en nomes la influenciam vida de las personas. na vida das pessoas. El mismo Dios E até mesmo o próprio Deus mudou Saulo, o nome de algumas pessoas. Saulo Saulo vino a ser passou a ser Paulo. y así por el estilo. E assim por diante. Y aún el mismo Jesucristo, E o próprio Jesus Cristo, para la obra que tenía que hacer, para en su a obra primera que ele venida, tinha que fazer na sua primeira vinda, recibió María, el Maria nombre que recebeu o tenía que nome que ela colocar tinha que colocar al niño. no menino. Le pondrá por E lhe nombre porás por nome Jesús. Jesus. Para su segunda venida, E para a sua segunda vinda, en Apocalipsis capítulo 19, no capítulo 19 do Apocalipse, do versículo 11 em diante, diz que ele tem e ele vem com um nome el mismo. que ninguém conhece, senão ele mesmo. Apocalipsis capítulo 19, versos 11 en adelante. Y su nombre es E o seu el nome Verbo de Dios. é o Verbo de Deus. Por lo tanto, hay un misterio ahí. Portanto, aí há um mistério. En ese mismo capítulo 19 también dice, E nesse mesmo "Y capítulo en su 19 do vestidura y en Apocalipse su diz: muslo tiene escrito e no seu vestido e na este sua nombre, coxa Rey tem de escrito este Reyes nome: y Rei Señor de Reis Señores". e Senhor de Por lo Senhores. tanto, es Portanto, el nombre con el cual él vendrá como rey é o de nome com o reyes qual ele y virá Señor de señores. como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. ¿Y qué nombre será ese? E que nome será esse? Esa debe ser la pregunta también Essa também deve ser a de pergunta todos los teólogos, de todos os teólogos de todos los grandes estudiosos. e de todos os grandes estudiosos. Porque Porque su segunda venida será a sua segunda con vinda un nombre que no es conocido será com o en nome medio del cristianismo, com o qual como el ele virá nombre con el cual Rei de vendrá Reis e Senhor de Senhores, el com Rey um de nome Reyes y Señor de Señores. que não é conhecido no meio do cristianismo. En Apocalipsis capítulo 13, verso 20 No al Apocalipse 21, capítulo está. 3, versículos 20 ao 21, aí está. Capítulo 3, verso 20 al 21. Apocalipse capítulo 3, versos 20 ao 21, Y nos dice, onde diz: he aquí yo estoy en la puerta Eis que eu estou à porta y llamo. e bato. Y esto es en la iglesia E isto é na igreja de la Odisea, de Laodiceia, que representa que representa la etapa séptima a sétima de la etapa iglesia del Señor Jesucristo. da igreja do Senhor Jesus Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
y cenaré con él a y ele, él conmigo. e cearei com ele e ele comigo. En el tiempo para la cena y por consiguiente Este eso es para el tiempo de la É o tarde, tempo para a ceia, o jantar. E, consequentemente, es para el tiempo isso é para o tempo en que da el tarde. sol se Portanto, é para o tempo em que o sol se pone põe dar comienzo del para fin então al día, finalizar o dar dia comienzo a un nuevo día. e começar um novo Porque dia. en la Biblia los días Porque na terminan Bíblia en la os dias tarde terminam y el pela otro tarde. día comienza E já en o esa outro misma dia tarde. também começa nessa mesma tarde. Terminar ese día, Logo que termina esse termina dia, cierta hora, terminando em certa hora, digamos, en el próximo e aí segundo, mesmo, digamos, no próximo segundo já começa um novo dia. los días comienzan en la tarde conforme a la Biblia, E conforme a Bíblia, os dias conforme começam al pela calendario tarde. gregoriano, los Embora días conforme o terminan y calendário comienzan gregoriano, a la os dias medianoche. terminam e começam à meia-noite. Pero conforme a la Biblia Mas conforme a Bíblia, es en la tarde é pela tarde en donde terminan los días que os dias comienza terminam. un E então, nuevo día. aí começa um novo dia. Ahora cenaré con él Cearei com ele e ele comigo. cuando el sol se pone en el Quando o oeste, sol se põe no oeste, y el oeste e o oeste representa representa el oeste del planeta Tierra, o oeste do planeta que Terra, es el continente e que é o americano. continente americano. Por eso la edad de la Por Odisea isso, se a era de cumplió Laodiceia se cumpriu en la parte norte na parte del norte continente do americano. continente americano. Es ahí donde comienza E aí termina la é edad onde de começa e Laodicea, termina a era de la Laodiceia, edad séptima a sétima de era la iglesia. da igreja. En el mismo continente americano E nesse mesmo continente americano, tiene que comenzar tem de começar un nuevo día. um novo dia En el tiempo de la tarde. no tempo da tarde. Pero no puede ser Porém, donde não pode ser onde la se cumpriu séptima etapa. a sétima Porque siempre etapa, tiene que ser para otra de tal parte modo que tem que del ser continente para americano. outra parte do continente americano. El continente americano consta de O continente americano Norte consta América, de América do Norte, Centroamérica, América Caribe Central, y Caribe Suramérica. e América do Sul. Portanto, ahí hay una Portanto, bendición grande Aí há uma grande para bênção el pueblo para o povo, para el tiempo final, el para o tiempo tempo final, de la tarde. para o tempo da tarde. Ahí tiene que comenzar Aí tem que começar un nuevo día. um novo dia. Ahí tiene que comenzar Aí tem que começar una etapa de la iglesia uma etapa da igreja. y no hay otra etapa de la iglesia. E não há outra después etapa da de la igreja séptima edad de la iglesia, depois da excepto sétima era da igreja, com la exceção etapa de piedra da angular. etapa de pedra angular. Simple como eso. Tão simples assim. No puede surgir en otro territorio. Não pode surgir em outro Tiene que território, surgir mas tem que surgir en el continente americano, no continente en la americano. parte que corresponde a los E para ser mais claro latinoamericanos. e para se entender, Para que sea más claro, tem que surgir para entender. na parte que corresponde aos latino-americanos. Ahora continuamos aquí Porém,
Recordem que durante durante todo o tempo do cristianismo, Cristo, por intermédio do seu Espírito, esteve nos dando a sua palavra, que é o alimento espiritual para a alma e o espírito dos crentes em Cristo. Porque não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no tempo dos apóstolos, lá em Jerusalém, no tempo de São Paulo entre os gentios, o cristianismo estava no começo e, consequentemente, estava se comendo ali um alimento espiritual, digamos, como um café da manhã. No começo do dia, o que uma pessoa faz é tomar café. Depois, mais adiante, se continua vindo outras etapas que correspondem a um alimento que nós podemos dizer que corresponde ao almoço. E quando se chega já ao continente americano, aí a promessa é da ceia ou do jantar. Porque a ceia ou o jantar, isso já é no tempo da tarde. Isso corresponde ao continente americano. E porquanto aqui a porta está fechada e Cristo está batendo na porta da sétima etapa da igreja, porque ele foi colocado para fora, então Laodiceia não abre a porta e, como consequência, não ceia. Assim como aconteceu no tempo da primeira vinda de Cristo, quando ele disse que o pai de família preparou uma ceia, um jantar para o seu filho, uma ceia de boda, um jantar de casamento. Porém, o filho, ao ser rejeitado, automaticamente rejeitaram a ceia ou o jantar. Porém, Cristo disse nessa parábola que então eles fossem buscar bons e maus por todos os lugares, para que a casa ficasse cheia e que se realizasse essa ceia ou jantar. E espiritualmente, esta é uma ceia de palavra de Deus, do alimento espiritual para a alma. E também nos fala da ceia das bodas do Cordeiro no céu. Uma ceia de casamento, de boda. A ceia das bodas ou do casamento do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, veja, o casamento do Cordeiro com a sua igreja noiva, que logo depois dessa ceia das bodas do Cordeiro e sua estadia por 3 anos e meio na casa do Pai Celestial, a sua esposa, a sua igreja regressará com Cristo para o estabelecimento do reino messiânico aqui na terra. Porque a sua igreja, com a qual ele se casa, ela é a rainha. E Cristo é o rei. E eles virão para terem essa lua de mel aqui na terra. No espiritual, nós ceamos ou jantamos com Cristo o alimento espiritual
correspondente a este tempo final. Cenaré com Disse: ele, cearei com ele comigo. e ele comigo. Al que venciere, Ao que le vencer, daré que se siente eu lhe comigo concederei en que mi se trono, assente comigo no meu assim como trono, yo vencí, assim y me como eu sentado venci com e mi me assentei Padre com en meu Pai su trono. no seu trono. Ahora vayamos al otro Agora lugar vamos até outro lugar, donde nos dice onde nos diz: el Señor Jesucristo, o Senhor Jesus Cristo, capítulo 13, verso 11, no al capítulo 12 3, del versículos Apocalipsis. 11 e He 12. aquí, Eis que venho sem demora. y todo el cristianismo ha estado esperando E todo o la cristianismo venida. esteve esperando a vinda do Senhor. Y este es el mensaje que le fue dado Esta é a mensagem que foi dada de para a era ou etapa de Filadélfia, que corresponde que corresponde la edad à era wesleyana. wesleyana. He aquí, vengo pronto. Eis que venho sem demora. Lo que tienes, Guarda o que para que tens, ninguno tome para tu que coroa. ninguém tome a tua coroa. Al que venciere, yo A le quem haré vencer, columna del eu farei templo coluna no de mi templo Dios, do meu que Deus, nunca más saldrá e de dele él. nunca sairá. El templo de nuestro Dios O templo do nosso Deus está el celestial y está, está el o templo celestial del e também Señor, está o templo do Senhor Jesus Cristo, que é la iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Al que venciere, yo Ao le que haré vencer, columna del eu farei templo de mi coluna Dios. no templo do meu No es que Deus. lo va a convertir en una columna de Não é que o concreto converterá numa coluna de concreto ou de mármore, o algún otro o algún metal como ou hierro o algum bronce, metal como ferro ou bronze, que lo hará mas que o fará persona uma pessoa chave o importante ou uma pessoa importante en la iglesia na igreja del Señor do Senhor Cristo, Jesus Cristo e, en el consequentemente, reino del Señor. no reino do Senhor. En el tiempo en que San Pablo Lá no tempo, quando São Paulo foi até Jerusalém para ver os apóstolos, que ali Jacobo y Juan, Paulo encontrou que Pedro, Tiago e João las personas, eram as pessoas las chaves, columnas allí, eram ali as colunas. Jacobo, hermano de Jesús, E Tiago, irmão de Jesus, eran las eles eram as colunas, pero no eran columnas mas não eram colunas nem de ni de ferro, cemento, nem de ni cimento, nem de madeira. madera. Eran las personas Eram as pessoas chaves que estaban a que cargo estavam encarregadas de la iglesia da igreja allá en Jerusalém, lá y todas em las Jerusalém labores que se hacían allá, e de todos os trabalhos que ali eram toda la feitos labor que hicieran en otro e lugar. todo o trabalho que fizeram em outro lugar. Y escribiré Disse: sobre e escreverei sobre ele el nombre de mi Dios o nome do meu Deus, y el nombre o de nome la ciudad de mi Dios, da cidade do meu la nueva Deus, Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. hasta Jesús tiene Até mesmo un Jesus nombre nuevo. tem Por lo um tanto, nome novo. lo Portanto, del nombre nuevo isso do nome novo no es algo não é algo en lo cual com o que deben tropezar as las pessoas personas, devem tropeçar, porque el mismo Jesús porque o próprio Jesus que él tiene nos falou un que nombre ele nuevo. tem um nome Ese es el novo. nombre que nadie conoce, Esse é o sino nome que él ninguém mismo. conhece, senão ele próprio. Ese es el nombre que nadie Esse é o conoce, sino nome que aquel ninguém que conhece, lo recibe. senão aquele que o Aquel recebe, sobre el cual aquele sobre quem Señor o Senhor escribirá
escreverá o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o seu novo nome. E este é o mistério do reino de Deus. Portanto, o Senhor virá na sua segunda vinda com um nome novo para ser ainda mais misteriosa a segunda vinda de Cristo. No capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 17, ele disse também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E aí, novamente, nós temos o mistério de um novo nome escrito numa pedra branca, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. E no capítulo 19 do Apocalipse, do versículo 11 em diante, nós vimos que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse, que é Cristo, o qual vem trazendo um nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Portanto, tem que se esperar a vinda do Senhor como ela está prometida na Bíblia. Quem espera a vinda do Senhor de outra forma, diferente de como está prometida na Escritura, nunca a verá. E se a primeira vinda foi um mistério, havendo tantos detalhes proféticos que anunciavam a primeira vinda do Messias, e isso lhes passou por alto. Passou por alto aqueles grandes estudiosos da Bíblia daquele tempo. Quanto mais a segunda vinda, que está estabelecida como um segredo, no qual e para o qual não há muitos detalhes, para que as pessoas vejam claramente. Nos dias da primeira vinda, dizia-se que seria por intermédio de uma virgem. Também se dizia que seu nome seria Emanuel. E depois, quando ele nasceu, lhe colocaram por nome Jesus, conforme a como o anjo Gabriel tinha ordenado. De tal modo que alguém poderia dizer, terá que se chamar Emanuel. Porém, Emanuel, o que significa é Deus conosco. Alguém poderia dizer, se tem que chamar Deus forte, porque Isaías disse no capítulo 9 que ele será Deus forte. Outras pessoas podiam dizer, tem que se chamar Pai, porque diz que é o Pai eterno. Porém, Deus forte, Pai eterno, e assim sucessivamente, esses são títulos e não nomes. O Pai, pois tem seu nome. O Deus forte tem o seu nome. O príncipe de paz. Esse não é um nome. Embora alguns... se põem como nome
de príncipe. Porém, príncipe ou príncipe de paz é um título. E o anjo foi o anjo quem revelou à Virgem Maria o nome correspondente que teriam que colocar no menino, o qual cumpriria a promessa da primeira vinda do Messias para aquele tempo. E era num tempo onde a promessa para o nascimento do precursor já tinha sido dada ao sacerdote Zacarias. O precursor viria para a sétima etapa da igreja hebraica sob a lei. E depois, para a etapa de era de pedra angular, o Messias viria com o nome que o anjo disse que lhe pusessem, que significa Salvador, Redentor, porque foi para isso que ele viria. Ou seja, que ele tinha que ter um nome que tinha a ver com a obra que ele faria. E para a obra que o Senhor fará na sua segunda vinda, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, ele tem que ter o nome correspondente, o qual ele traz escrito na sua coxa, e do qual o Senhor disse que ele escreverá o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o seu novo nome sobre o vencedor. E que nome há que é mais importante para a cidade de Deus que o próprio nome de Deus? Não há outro nome. De tal modo que, mais adiante, em algum dia, será aberto o mistério do nome com o qual o Senhor virá na sua segunda vinda. Com o nome Jesus, os judeus não o receberam. E com o nome novo, sim, vão recebê-lo. Tão simples assim. E não somente eles, mas nós também. Porém, isso será revelado em algum momento na terceira etapa, quando os trovões revelarão esse mistério. E isso nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como o nome da sua primeira vinda nos dá a fé para obtermos o perdão dos nossos pecados, para sermos limpos com seu sangue e sermos restaurados à vida eterna. Isso é obter a parte espiritual, a redenção espiritual. E depois, para a redenção física, que será a nossa transformação, aí estará o mistério do novo nome do Senhor, revelado por meio dos 7 trovões, para assim dar-nos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E foi dessas coisas que o reverendo William Branham falou
los mensajes nas mensagens que ele predicou que ele pregou en diferentes ocasiones, em diferentes él ocasiões, tocó el tema quando ele tocou del nombre nuevo nesse tema del Señor. do novo nome do Senhor. Es importante conocer estas cosas, las cuales É importante conhecermos essas coisas, en la tercera etapa, que no seu en cumprimento, su cumplimiento, na terceira lo etapa, cual el reverendo William Branham dice que será e da qual o reverendo William Branham disse que será gran carpa catedral. numa grande tenda Cuando catedral. Cuando estemos viendo el E cumplimiento quando de esa visión, estivermos vendo o cumprimento dessa visão, coloquemos nuestra vista coloquemos nossa vista en su cumplimiento no seu y cumprimento. nuestro oído y corazón E o nosso ouvido e coração siendo hablado, naquilo que estará sendo falado, predicado, sendo pregado siendo revelado e sendo revelado para el pueblo. para o povo. En el libro de los sellos, la página No livro 128, dos selos, na página la 128, versión en español dice, desta versão em "Ahora espanhol, los nos 7 trovões do diz: Apocalipse permitirão que agora, ele os mostre 7 à trovões noiva do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de transladação. O sea que se necesita Quer dizer fe que será para necessário ser transformados y a llevados con fé Cristo a la para cena de sermos las bodas del transformados e Cordero. levados com Cristo à ceia das bodas Y do esa Cordeiro. fe la va E essa fé a producir será produzida los 7 truenos del pelos Apocalipse, 7 trovões do el Cristo Apocalipse, como león, que é a voz de Cristo como o leão da tribo de Judá, Rei de reis e Senhor dos senhores, el ángel fuerte que desciende del cielo. que é o anjo forte que desce do céu, 131, no Apocalipse capítulo 10. E na página 131 do livro dos selos, em espanhol, ele disse: e agora Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve aqui sobre a terra. Mas quando ele conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então ele recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído, mas não recebem nada. Será revelado nos trovões. Fixe nesse mistério. Ele vem cavalgando. Ou seja, no Apocalipse 19, ele vem cavalgando. E tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem que ninguém entendia esse nome senão ele próprio. E então cita o Apocalipse capítulo 19. E o que está escrito aqui. Então nós podemos ver que há algo grande preparado da parte de Deus para todos os crentes em Cristo. Algo tão grande que ficou escrito na palavra de Deus. É importante estarmos preparados com as nossas vidas acertadas diante de Deus, preparados espiritualmente para as bênçãos que Cristo tem para os crentes nele. E se foi depois de João Batista ter nascido que Jesus nasceu, e também João o Batista preparou o caminho para Jesus.
O que quer dizer? Que colocou uma plataforma para ele. Assim como na política, quando se prepara uma plataforma, um programa, onde se dá a conhecer o povo, o que esse candidato que está trabalhando fará, que está concorrendo para ser o presidente ou governador de algum país. E conforme esta plataforma, esse programa, se ele ganhar, então aparecerá o novo presidente ou o novo governador e que fará conforme ao que está na sua plataforma ou dentro do seu programa. E o reverendo William Branham, assim como João Batista preparou uma plataforma para o Messias, para Jesus, João dizia: depois de mim vem um maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar a correia do seu calçado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Sua paz está em sua mão. Ele limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e a palha a queimará no fogo. Está pelo capítulo 3 de São Mateus, onde deve falar a respeito disso. Ustedes busquen em seus lugares. Depois, em seus lares, vocês podem buscar isso com a concordância das suas Bíblias. Capítulo 3. São Mateus, capítulo 3. Versos 10 ao 12. Versículos 10 ao 12. Agora, João disse que não o conhecia. Ele disse: eu eu não o conheço. Também disse: ele está entre nós. Porém, depois disse: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar na água ou com água me disse que sobre quem eu visse o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba e permanecer sobre ele ou nele, esse é ele. E disse: eu vi. E deu testemunho de que Jesus era ele, mostrando que Jesus era ele. E em São João, no capítulo 1, nos versículos 29 e 36, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas não sabem que estamos vivos porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados. Todo o juízo divino que tinha que cair sobre a raça humana naqueles dias caiu sobre Jesus, porque ele tomou os nossos pecados, se fez pecado por nós e consequentemente se tornou mortal, porque ele veio para morrer. Ele disse: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Mas se cai na terra e morre, produz muito fruto. Isso está no capítulo 12 de São João. No versículo 24. Capítulo 12, verso 24. Agora, le podemos dar gracias a Deus por Jesucristo. Assim nós podemos agradecer a Deus por Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário.
dio su vida Ele deu a sua para vida que la raza humana para que a raça continuara humana viviendo. continuasse vivendo. Por isso, nós encontramos que em alguns lugares da em Escritura, alguns lugares da Escritura algumas pessoas, quando viram a Jesus, que muitas pessoas, ou algumas Diziam, pessoas, quando elas viram este Jesus, el diziam: Salvador do Este mundo. é o Salvador do Así mundo. salvó al mundo, a la humanidad Assim, ele salvou o de mundo, la muerte. a humanidade da morte, No saben eso. e alguns nem sabem Estamos disso. vivos Nós estamos buenos vivos, y malos os bons e os maus, porque Cristo porque Cristo murió. morreu, Y así e assim ele nos salvou. la familia Salvou humana. a família Y ahora, humana. como individuo, cada E persona como indivíduo, puede obtener la salvación, agora la vida cada eterna pessoa pode obter a por medio salvação e del a vida Salvador eterna del mundo por y intermédio do Salvador do de mundo cada e pessoa. Salvador de cada pessoa. En el tiempo en que tuvo su No ministerio tempo em que Jesús, Jesus teve o seu ministério, la edad isso foi de la piedra angular na era de aquel da tiempo pedra angular daquele tempo. era la piedra angular Ele era a pedra angular que coronaría que la coroaria iglesia del Antiguo a igreja Testamento, do Antigo pero Testamento. fue rechazada Porém, essa essa pedra pedra, foi rejeitada. la piedra no cortada A de pedra manos, não cortada por la mãos, piedra del a ángulo, pedra de ângulo. por E, consiguiente, consequentemente, no fue coronada con la piedra del ángulo, a igreja do Antigo Testamento, o povo hebreu sob a lei, não foi coroado com a pedra de ângulo ou com a pedra angular. Tão simples assim. Embora eles ainda não saibam, mas foi assim. Cristo é a pedra angular. Portanto, a etapa de Deus para a vinda da pedra angular do Messias essa etapa na igreja de Deus, etapa de pedra angular. Essa etapa é a etapa de pedra angular. Portanto, é a era da pedra angular. Assim, foi era de pedra angular no tempo de Jesus para a realização da obra da redenção. E para o último dia, depois da vinda do precursor, assim como foi a vinda lá do precursor João o Batista, o precursor da segunda vinda do Senhor, como João Batista foi, para o último dia, foi o reverendo William Branham. E não há outro que preencha as escrituras, ou que tenha cumprido essas escrituras, com exceção do reverendo William Branham, de tal modo que ele foi o Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo. E com a sua mensagem, ele colocou a plataforma para a vinda do Senhor à sua igreja. Ele mostrou que viria uma etapa ou era de pedra angular para a igreja. Na página 37 deste livro de citações em espanhol, no parágrafo 311, ele fala de Wesley,
pentecostal dice, E luego depois la siguiente- fala da era pentecostal. Ele disse, luego la cosa logo siguiente, a etapa seguinte siguiente que coisa, vino, ou era la a edad seguinte pentecostal. etapa que veio, Y la edad foi a pentecostal era con la pentecostal. restauración de los dones, E a era pentecostal los dones espirituales. com a restauração dos dons, Ahora mire la os edad dons que espirituais. viene ahora. Agora Hacia arriba. observe a era que vem agora, para cima, ¿Qué es lo que quiero decir? a pedra angular. La venida del Señor. Lo Vê o que eu quero manifestado. dizer? A vinda do Dios en Senhor, toda la creación espera o manifestado. que la iglesia Deus halle em su toda a lugar criação espera posicionalmente. Y donde que va a estar igreja colocada, ache en seu qué lugar etapa va a estar colocada la posicionalmente. iglesia de Cristo E onde en el día posterior. a igreja estará colocada? Em que etapa estará colocada a igreja do Senhor Jesus Cristo? No último dia? En la edad Na era luterana? Não, porque esse tempo já passou. Na era wesleyana? Não, esse tempo já passou. no está vigente. Esse tempo já não está En vigente. la edad pentecostal E na era tampoco. pentecostal? Esse tempo Tampouco. Esse tempo também passou. En la edad que el reverendo William Branham dijo, ahora mire la edad que viene ahora. Na era em que o reverendo William Branham disse, Hacia arriba, a la piedra então angular. olhe a era que vem agora, para cima, a pedra angular. La iglesia. Aí é onde a igreja estará. Essa é a etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final, onde ela estará se preparando com a revelação divina que lhe é dada La transformación para a transformação para e o rapto, de las bodas para ir à ceia das bodas do Cordeiro. tan simples. Tão simples assim. Esa es la edad Essa é a era da pedra angular en y para la iglesia na del igreja e para a igreja do Senhor Jesus Señor, Cristo. donde la voz Onde de Cristo, a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do del céu, Espíritu Santo a estará voz do Espírito Santo estará dándole a conocer todas estas lhe cosas, falando e lhe dando a conhecer todas essas coisas que devem suceder em breve. dando la fe E lhe estará dando fé para ser transformada e levada com Cristo de las à bodas. ceia das bodas do Cordeiro. Por eso es tan importante Por isso é que é tão importante en qué etapa sabermos de la iglesia em del que Señor etapa da Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo nós estamos vivendo, por cuanto porquanto la iglesia del Señor a Cristo igreja está do Senhor Jesus representada Cristo está representada en una joven numa jovem mujer, ou numa mulher, mujeres se representan porque mulheres representam igrejas. y la mujer E a mulher passa por diferentes por etapas, diferentes y por etapas. consiguiente, la iglesia del Señor Jesucristo, E, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, llamada que é chamada novia, a noiva esposa del Cordero, ou a esposa do Cordeiro, por sus diferentes também passa por etapas, suas diferentes teniendo etapas, sus hijos, obtendo seus filhos de era em era. y luego E depois, en el día postrero no último dia, le corresponde a llegar ela corresponde a chegar la etapa na donde etapa habrá completado onde todos sus hijos, já terá completado todos os seus filhos no dará a luz, e já não dará mais luz a filhos. los últimos estarán y subirán Os últimos estarão e subirão a essa etapa de pedra serán angular. los hijos Serão os de la filhos palabra da palavra prometida para el día posterior. para o último dia. La iglesia en esta etapa Nessa etapa da era de pedra angular, recibirá la fe a igreja receberá a fé para ser transformada a la e ceia, levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. se encontrará Ela se encontrará en la etapa na etapa del año del jubileo, do ano do jubileu. se encontrará Se encontrará en la etapa na donde etapa ya quando já por terá passado fases por essas fases difíciles difíceis y obtendrá un cambio
e obterá uma mudança para ser melhor, para ter um corpo melhor, corpo eterno, imortal e glorificado, e não ter mais problemas, e assim servir a Deus, já com esse corpo imortal, em todo o programa que será realizado daí por diante. Ou seja, desde que seja transformada, haverá muito trabalho para ser realizado no reino de Deus também, do que nesses momentos não falaremos. Porque uma das coisas será a boda, ou o casamento e a ceia no céu. A ceia das bodas do Cordeiro no céu. De modo que há grandes bênçãos para os crentes em Cristo do último dia. E nós veremos a vinda do Senhor no último dia, na etapa que corresponde na igreja do Senhor Jesus Cristo. A veremos com os nossos próprios olhos. E então conheceremos o nome que Ele estará usando na sua segunda vinda. Porque a Escritura nos disse que é um nome que somente Ele conhece. Portanto, nós estamos preparados, ou estamos nos preparando para esses tão grandes eventos do programa divino, das grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo. O reverendo William Branham disse que tudo isso será em simplicidade, assim como foi há 2000 anos atrás. Mas isso vamos deixar aí quietinho. Lembrem-se de que Cristo vem 3 vezes. A sua primeira vinda foi há 2000 anos atrás. Agora a sua vinda à sua igreja, que será um segredo, e em segredo. E a vinda depois da grande tribulação para o estabelecimento do reino messiânico, quando ele virá com a sua igreja, com esse exército que vem com ele em cavalos brancos, do Apocalipse capítulo 19. Assim, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. E Deus simplificará tudo para os crentes nele, do último dia, que subirão a essa etapa da era da pedra angular. Aí será toda a ação de Deus, de Cristo, para a bênção do cristianismo, de todos os crentes nele, também para a bênção dos judeus, e ainda para a bênção dos seres humanos. Portanto, estejamos preparados na era da pedra angular, pois o que ele disse sobe aqui, porque esta é uma etapa mais alta do que a etapa luterana, do que a etapa wesleyana e do que a etapa pentecostal. É mais acima, o que corresponde à era da pedra angular. E o que não entendam agora, vão entender depois. Então não se preocupem pelo que não entendem. Aproveite o que você entende. Creia-o de todo o seu coração e se mantenha firme servindo ao Senhor, porque a nossa redenção está próxima, ou seja, a nossa transformação. É importante não tropeçarmos em momento algum.
O próprio Cristo disse: bem-aventurado aquele que não encontre tropeço em mim. Muitos tropeçaram com Cristo e em Cristo. Quando ele disse: quem não coma minha carne e beba o meu sangue não tem vida permanente em si, muitos daquelas pessoas que seguiam a Jesus, até mesmo os 70 discípulos que ele enviou para pregar, tropeçaram. Muitos deles diziam: como ele nos dará a comer sua carne? Como? Isso tinha uma explicação, mas ele não lhes explicou nada. Ele sabia que tropeçariam, mas sempre a coisa é crer no que o Senhor diz. Embora você não entenda, depois entenderá. Vejam, depois se entendeu. Assim, naqueles dias, aqueles que seguiam a Jesus começaram a ir embora. E quando seus discípulos disseram para Jesus: todos se vão, as pessoas vão embora, ficamos só nós 12. Então Jesus disse-lhes: e vocês também não querem ir? Porque Deus não detém a ninguém. As pessoas que tropeçam, elas vão embora. Eles lhe disseram: é dura esta palavra, quem poderá recebê-la? Mas era a verdade o que estava dizendo. Depois entenderiam mais adiante. O que não entendes agora, assim ele disse para Pedro numa ocasião, depois você entenderá. Tem coisas que são faladas porque tem que ser faladas. E mais adiante, é que se poderá entendê-las. Ele não disse no livro do Apocalipse que ele vem com um nome que ninguém conhece senão ele próprio. Não diz que ele tem um nome novo. Porém, se você disser: como não entendo, eu não creio. Viram? Não creu no que o Senhor disse. Foi ele quem o disse. Porém, o crente crê e diz: agora eu não entendo, mas entenderei depois. Assim sempre nós devemos fazer. Devemos nos agarrar da palavra, entendendo-a ou não entendendo-a. Porque na medida em que o tempo passa e ouvimos a pregação, então nós vamos entendendo as coisas. Vejam, as crianças não entendem tudo o que você fala com ela. Mas na medida em que você vai falando, elas vão obtendo o conhecimento do idioma e vão entendendo. E depois, elas não sabem ler nem escrever, mas na medida em que vão sendo ensinadas no lar ou na escola, vão aprendendo. Assim também é nas coisas espirituais, no programa de Deus. Portanto, o que nós não entendemos agora, entenderemos depois. Há muitas coisas que eu não entendo, porém vou entendê-las depois, na medida em que o tempo vai passando. E você também deve ter algumas coisas que não entende. Talvez eu tenha mais coisas que eu não entendo do que vocês. Porém, eu sei que vou entendê-las na medida em que o tempo passe. E que Deus vá dando a conhecer e revelando todas essas coisas pelo seu Espírito. Nós estamos no tempo da era da pedra angular. E, consequentemente, essa é a era em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra. E de acordo a como se deve trabalhar
em cada era, trabajar de acuerdo a la edad deve-se trabalhar em conformidade com a era em que a pessoa está vivendo. el trabajo. E se deve fazer o trabalho que corresponda a essa era. Es como fue en el tiempo de Noé. É como foi lá no En tempo el de tiempo Noé. Lá era no tempo de Noé, el trabajo o de trabalho construir, era a construção da arca, el cual representa que a Cristo. representava Cristo. Esa era, la labor Esse para era o la trabalho para a salvação. salvación. En cada edad hay una Em labor cada era para la há um iglesia trabalho para a que igreja debe llevarse a cabo, que ela deve realizar nessa era que está vigente, que está en ese vigente nesse tempo. tiempo. Y el pueblo tiene que reconocer E la o edad en povo que está tem viviendo que reconhecer a era em que está vivendo, para então poder trabalhar de acordo ao programa de Deus ese tiempo. para esse tempo. No se puede quedar A la pessoa persona atrasada, não pode ficar atrasada que ya pasó. numa era que já passou. Ahora miren lo que dice aquí, Então observem o que nos diz aqui, página 105, na página 105 desse livro de citações em espanhol, 910, no parágrafo libro de 910, citas de mensajes de Reverendo William Branham, dice, livro das mensagens do reverendo creo Lembrana, que ele si disse: alguien entrara de eu lleno creio a que este se alguém mensaje entrasse de cheio nesta mensagem e que a entendesse, y que lo entendiera al venir a él de lleno, ao vir a ele de casi cheio, lo lanzaría isso quase o el lançaria no hacia la rápido, eternidad, até a eternidade, saberlo. sem que ela soubesse. sin darse cuenta, Veja, sem se dar lo conta, lanzaría a lançaria na eternidade. Por quê? Se entra a um ciclo que lançará a eternidad, a eternidade, transformación y rapto, a transformação e o rapto. en ese Aqueles ciclo que estarão nesse ciclo divino. Disse, solamente e al somente entrar de ao lleno entrar de a lo que cheio nosotros ao que sabemos, nós sabemos, entendemos e hemos visto. e temos visto. es importante É importante perseverar en lo que ya sabemos no que nós já sabemos y mantenernos e nos trabajando mantermos en la obra trabalhando del na Señor, obra do Senhor, orando por nuestros familiares orando también, também pelos nossos familiares, tenga misericordia para que de Deus ellos, tenha misericórdia traiga, deles, invitarlos a la actividad, convidá-los darles às también atividades, literatura, si no tienen Biblia, regalarle una, dar-lhes também literatura, se não tem Bíblia, también, presentear com uma, evangelística y misionera, ou con seja, nuestros fazer familiares también. a obra evangelística e missionária com os nossos familiares também, Ellos para que assim eles tenham a oportunidade e que Deus os traga. algunas veces sucede que vienen a escuchar nuestros familiares Algumas vezes acontece que nossos familiares dicen, pero vêm escutar si mi hija o mi hijo através de outras llevan a la pessoas. actividad, no nos Elas ha- dizem, no nos has dicho porém, esta cosa, Se o meu filho ou a minha filha y se que nos vão da às confianza y atividades creen não nos falaram dessas coisas, de e que vem usted es la outro primera persona e lhes dá a conhecer e elas creem, a su familiar. quando você deveria ser a primeira pessoa que evangelizasse os seus familiares. La edad A era de piedra angular da pedra angular da iglesia na igreja del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo. es un misterio en qué etapa É um mistério em que etapa a igreja do Senhor Jesus Cristo está en este tiempo. neste tempo. Es un misterio, É um pero mistério, mas vejam es bem, sencillo. esse Es mistério un misterio. é simples. Ya sabemos que la iglesia Nós del já Señor sabemos está en que la etapa a igreja do Senhor Jesus Cristo de está la piedra angular. na etapa da era da pedra angular. Ahí es donde están las bendiciones Aí de é Dios, onde ahí estão es as donde bênçãos está de Deus. la palabra de Dios. E aí está a palavra de Deus para o nosso tempo. Es como dijo
Elías en una ocasión, É como Elias disse numa ocasião, cuando dijo que no quando ele llovería, disse que não ni habría choveria, rocío sobre la nem tierra, que por eso, haveria capítulo orvalhos 17 sobre a terra. Isso está no capítulo 17 de Reyes, do primeiro primero de livro de Reyes, Reis. y Ele que disse no habrá que não lluvia ni rocío, haverá chuva sino nem orvalho, por mi senão palabra, dijo por minha el profeta palavra. Elías. Assim o profeta Elias disse. Y así es, E é assim. no habrá lluvia Não haverá espiritual, chuva espiritual, ni siquiera nem rocío, sequer sino por orvalho, la palabra del senão Señor, pela palavra do Senhor, correspondente ao tempo final, ao último dia, correspondiente na era correspondente de la iglesia del Señor da Cristo, Igreja do Senhor Jesus deste Cristo, tempo en el cual deste nosotros tempo no vivimos. qual nós vivemos. Es ahí donde estará la lluvia tardía y Aí é onde temprana, estará a chuva tardia e a chuva temporã al mismo tiempo. caindo ao mesmo tempo. Lluvias o lluvia de bendición Chuvas de para bênçãos creyentes para en os Cristo. crentes em Cristo. La edad de la piedra angular A era da pedra en la angular iglesia na Igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Hay que subir. El que no haya subido a esa edad, Tem que subir. Aquele que ainda não subiu a essa era. llama E Cristo chama para a subir. Sube acá, Sobe aqui. así como lo hace para Assim Juan, como ele fez para João. para toda a iglesia Assim del Señor ele Cristo, faz para representada toda a en igreja Juan, do Senhor Jesus apóstolo. Cristo, representada para subir no a una apóstolo edad João, celestial, para subir a uma era celestial, a una edad a uma era en donde recibiremos onde nós receberemos la fe a fé para para sermos sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, y luego e depois escucharemos escutaremos o chamado do rapto luego nos iremos con él e nos iremos a com esa ele dimensión a essa dimensão celestial, para estar en la para cena estarmos na ceia bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Se Cristo alguma como pessoa Salvador, aqui lo ainda puede não hacer en este recebeu momento. Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E nós estaremos orando por você. As crianças de 10 anos também podem vir aos pés de Cristo. Vocês que estão presentes e os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo nestes momentos. E nós estaremos orando por você se ainda não veio aos pés de Cristo. Deus tem muitas pessoas em toda a América Latina, em todo o Caribe, em toda a América Central, em toda a América do Sul, também no México, embora México pertença à América do Norte. Porém, o México também está ligado à América Central e a toda a América Latina, pois o seu idioma é o espanhol. E houve um tempo em que o México tinha mais território na América do Norte. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui nesta ocasião. O mais importante é a salvação da alma da pessoa. E se o corpo morre, Cristo nos dará outro corpo, um corpo eterno, imortal e glorificado, como o que ele tem, de modo que não há problema algum. O importante é a salvação da alma.
porque a alma é o que a pessoa é, uma alma vivente. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Senhor, Deus eterno, Pai celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão aqui presentes e as que estão em outros países, que receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração, todos os que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na tua primeira vinda. Creio na tua morte, na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio que tu és o Cordeiro de Deus, que com a tua morte tiraste o pecado do mundo. Eu reconheço que sou pecador e que necessito um Redentor, um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e com o teu sangue me limpes de todo pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em mim. Senhor, salve-me. Torne uma realidade em mim a salvação que tu ganhaste para mim e para toda pessoa que te receberia como seu único e suficiente Salvador. Eu quero viver no teu reino eternamente. E eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino, tem perdoado os seus pecados, com o seu sangue limpou-lhes de todo pecado, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador, pelo qual agora você me dirá: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, no nome do Senhor, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E quando me podem batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês.
O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Jesus Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água, sendo simbólico, é um mandamento de Cristo que tem sido cumprido por todas as pessoas que receberam Cristo como Salvador, desde lá do tempo dos apóstolos até o nosso tempo. Porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E logo, quando o ministro a levanta das águas do batismo, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Assim, conhecendo o simbolismo, a tipologia do batismo na água no nome do Senhor, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. E ali nós estaremos. Porém, agora deixarei o ministro, o reverendo José Benjamin Pérez, para que lhes mostre como devem fazer para serem batizados. E em cada país deixarei o ministro correspondente para que mostre também a vocês que estão em outros países como devem fazer para serem batizados. E que Deus lhes abençoe e guarde. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E como lhes disse, em cada país deixo o ministro correspondente.